Pronto. Então, oficialmente, agora, boa tarde para todo mundo. Como vocês já sabem, esses bate-papos são uma continuidade do curso de inteligência artificial que nós tivemos na semana passada. Então, no curso da semana passada, nós tivemos a chance de discutir em amplitude a inteligência artificial. E nesses bate-papos, a ideia é a gente poder discutir assuntos um pouco mais específicos, mostrar um pouco dessa área fascinante que é IA para todo mundo. Esses bate-papos a gente está gravando e vamos colocar todos na página do curso de extensão que vocês já fizeram. Vocês podem acessar lá. E aí eu estou convidando meus nobres colegas da Universidade de São Paulo, colegas das empresas, para virem contar um pouco das pesquisas que têm feito, para trazer temas quentes, às vezes polêmicos. E hoje a gente tem dois super nomes aqui, então Ricardo Serri e Fernando Osório. Os dois são professores aqui do mesmo instituto que eu, do ICMC, da USP de São Carlos. E a nossa dinâmica é assim, para quem não assistiu ontem, eu vou pedir para cada um falar 10 minutinhos, começando pela sua apresentação, contando como é que chegou nessa área de IA. Isso é interessante porque a gente tem muita gente aqui que está ouvindo falar de IA muitas vezes pela primeira vez, ou está se interessando mais agora. Então, acho que é legal eles conhecerem um pouquinho do trajeto das pessoas. Tem 10 minutinhos aí. Começa contando como é que chegou na área e aí conta um pouquinho da sua pesquisa para a gente. Eu vou tirar minha apresentação, se vocês quiserem compartilhar slide, algum material, podem compartilhar. E depois a gente vai para um bate-papo. O pessoal que está nos ouvindo pode colocar perguntas aqui no chat, eu vou selecionando e a gente conversa um pouquinho depois, tá bom? Quem quer começar? Ricardo ou Fernando? Então, o Ricardo que é mais novo entre nós, Ricardo. Então, vou deixar você começar a puxar o assunto. Você quer compartilhar slide, Ricardo? Para o pessoal que tiver pergunta, eu vou pedir que, na medida do possível, escrevam no chat. Tá? Tem algumas pessoas que preferem falar, tudo bem? É só ergue a mão aí que a gente encaixa na hora da pergunta. Mas quem puder escrever no chat, escreve que é mais fácil para a gente gerenciar. Tá? Então, de novo, agradeço muito, Ricardo, agradeço muito, Fernando. A gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, vocês devem ter aula, aluno para atender. Então, a gente fica bastante agradecido por vocês terem uma horinha para compartilhar com a gente nessa semana, tá? Ricardo, fica super à vontade. Muito bom. Estão me ouvindo bem? Ah, legal. Estamos com os slides e ouvindo bem. Legal. Obrigado, viu, Thiago, pelo convite. Pessoal, obrigado por comparecerem. Então, eu sou professor aqui, como o Thiago disse, do ICMC, e eu fui professor da Universidade Federal de São Carlos um tempo também. Então, troquei, saí de uma e vim para outra aqui. Fui para o outro lado da estrada, continuei na mesma cidade. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de algumas tarefazinhas que a gente executa com inteligência artificial, mais precisamente aprendizagem de máquina, né, que vocês devem ter visto no curso, né. Então, a minha história começou lá na graduação. Eu fiz graduação em ciência da computação na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro. E lá na minha graduação tinha um professor, o professor Carlos Fischer, ele trabalhava com bioinformática. E aí eu fiz uma iniciação científica com ele, eu comecei a me interessar por misturar computação e biologia, principalmente biologia molecular. Eu falei, interessante esse negócio aqui, né? Aí eu comecei a fazer umas parcerias com o pessoal da biologia, tudo lá na graduação, né? E a gente brincava com um negócio que eu vou comentar aqui, que é elemento de transposição, elemento transponível. Falei, vou tentar investir nessa área aí, mas eu não mexia com inteligência artificial. Aí eu quis a carreira acadêmica, eu falava, vou procurar alguém que trabalha com bioinformática, mas que também mexe um pouquinho com alguma coisa diferente. Aí eu vim parar aqui no ICMC USP, onde eu fiz mestrado e doutorado aqui, com o professor André, com o Ponce Leon, e aí eu comecei a trabalhar com aprendizagem de máquina e comecei a aplicar alguns problemas de bioinformática, né? E aí eu não parei mais de mexer com isso, né? Desde que eu defendi, fiz doutorado nisso, e aí eu virei professor, e aí eu resgatei algumas coisinhas que eu fazia lá na graduação para continuar trabalhando, mexendo com o mesmo problema, mas com inteligência artificial. Voltei parceria que eu tinha com o professor da graduação. Então foi um despertar meu lá da graduação, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Vocês podem até me interromper se quiser nesse bate-papo aqui, né? Um pouquinho sobre o que é o aprendizado de máquina que eu aplico numa tarefa de bioinformática. Eu vou falar de umas tarefinhas que a gente tem aqui de maneira bem simples, né? Para dar conhecimento para vocês sobre o que a gente faz, né? Então, primeiro eu vou falar o que é bioinformática, bem rapidinho, o que é aprendizado de máquina, na verdade você deve ter visto, né?
deve ter visto. Vou falar de algumas aplicaçõezinhas que a gente trabalha, né? Algumas com mais enfoque, outras com menos enfoque, mas todas elas, tudo para fazer isso aqui, a gente usa inteligência artificial, tá? Mais precisamente aprendizado de máquina. Bom, então, para quem nunca ouviu falar de bioinformática, é uma área onde a gente aplica matemática, estatística e computação para resolver problemas de biologia molecular. Então, aí tem vários problemas que a gente pode resolver, né? A gente, por exemplo, alinhamento de sequências, predição de estrutura de proteínas, função de proteínas, interação entre diferentes produtos biológicos, e um monte de coisa que a gente pode fazer aqui, tá? Então, tem diversas tarefas, eu vou focar em algumas aqui, tá? Usando a aprendizagem de máquina, que, como vocês devem ter visto no curso, é uma sub-área da inteligência artificial, onde a gente desenvolve programas para resolver as tarefas, mas a gente não programa, né, o programinha lá explicitamente para fazer isso, né? O programa vai aprender a executar. E eu trabalho bastante com classificação de dados dentro de aprendizagem de máquina. É o que eu mais gosto de fazer, é pegar um dado e classificar em alguma classe, né? Bom, então a classificação é a tarefa de atribuir categorias pré-definidas a exemplos, né? Sendo que essas categorias, também chamadas de classe, elas são conhecidas, e elas vão rotular esses exemplos. Então, no meu caso aqui, as classes são diversas, por exemplo, uma função de uma proteína, e os exemplos das próprias proteínas. Tá? Então, eu pego um conjunto de dados e uso para treinar, então, um algoritmo de classificação, como vocês viram no curso que vocês fizeram. E aqui eu tenho um processo de classificação, só, né, para dizer como é que é o processo, né, que vocês devem ter visto também, né? Eu tenho um conjunto de dados, aí eu treino um algoritmo indutor, que me induz aqui um classificador, esse classificador é avaliado, certo? E aí eu posso ter conhecimento do especialista aqui para especificar o problema, para induzir o classificador, eu vou avaliando, fico nesse ciclo até que eu tenha um classificador bom, né? Bom, mas vamos falar de um pouco das tarefas que eu trabalho, né? Que a gente usa em problemas de classificação, né? A primeira delas é a predição de funções de proteínas, né? Então, se eu tenho uma proteína, eu sei que eu quero descobrir a função daquela proteína. Muitas vezes essa função está relacionada com como a proteína se dobra, então eu posso trabalhar com a imagem da proteína, eu posso trabalhar ou com a sequência daquela proteína, extrair características dessa sequência e colocar elas como os algoritmos de aprendizagem de máquina treinar, né? Então, dado uma proteína, eu posso classificar essa proteína em diversas classes. Essas classes, elas podem estar numa hierarquia, né? Então, por exemplo, o processo metabólico celular é uma subclasse de processo metabólico, e assim por diante, né? Então, a gente pega essas proteínas, na maioria das vezes aqui a gente trabalha com a sequência mesmo da proteína, e a gente usa bastante ferramenta que extrai um monte de características diferentes, e usa isso para treinar os algoritmos e dado uma proteína nova, para ele ver a função dessa proteína. E aí, os problemas são difíceis, porque eu tenho proteínas que podem ser classificadas, por exemplo, em centenas ou até milhares de classes, né? No universo, assim, de muitas classes. Tem que acertar a função da proteína baseado num universo de um monte de classes disponíveis. Então, é um problema bem dificinho, né? Outro problema, aquele que eu falei que eu recuperei lá da graduação, é a classificação de elementos transponíveis, né? Que é uma sequência de DNA que muda de um local para o outro dentro do genoma de uma célula. E aí, dependendo como ele se move dentro do genoma da célula, eu classifico aquele elemento de transposição num determinado tipo. Então, isso aqui é importante para a variabilidade genética, aumenta o tamanho do DNA, impacta na função, né, do que é expresso no genoma. Tá? E aí tem os mecanismos de transposição, aqui ó, vocês podem ver, eu tenho uma sequência aqui, ó, ela pode se colar em outro lugar, aumentando o tamanho do genoma, ou então ela tem um mecanismo, uma enzima que recorta ela e joga para outro lugar. Então a gente usa a inteligência artificial também para tentar identificar e classificar esse tipo de sequência, que é muito importante para a variabilidade genética de espécies, tem muito em planta, o nosso genoma tem muito elemento transponível. Tá? Então, essa correta identificação é importante para entender o efeito de genes, como que isso impacta na evolução dos genomas, né? Então, é bastante legal trabalhar com esse tipo de problema, né?
E aí tem uma taxonomia deles, ó, com um monte de diferente tipo de classe, né, como vocês podem ver aqui. Então, a gente trabalha com um monte, classificando esses elementos em um monte de possíveis classes diferentes. Cada classe com uma função específica. Outra coisa também que é bastante investigada com machine learning é predizer a localização subcelular de uma proteína. E a localização subcelular da proteína tem relação com a função que aquela proteína vai exercer dentro da célula, né? Então, determinar esse local é importante para, como eu falei, anotar a função daquela proteína, para diagnóstico de vacina, medicamento, que é feito também com proteína, né? As proteínas, elas podem atuar em mais de um local de uma célula. Então, isso é importante em processos biológicos como o metabolismo, que pode ocorrer em mais de uma região da célula. Então, só para ilustrar, vocês veem aqui, por exemplo, tem todas aquelas regiões da célula que a gente vê no colégio, né? Então, a gente consegue pegar, ter um conjunto de dados onde eu tenho essas proteínas, eu tenho os locais que elas atuam, eu posso treinar um algoritmo para dar uma proteína nova, identificar o local que aquela proteína atua dentro da célula. Tudo com aprendizagem de máquina também. Outra coisa que a gente faz é a classificação de piRNA. piRNA é um RNA pequeno, não codificante. Né? Antigamente, a gente achava que os RNAs eles não tinham função. A gente chamava de junk DNA, né? Não tinha função nenhuma. Mas agora descobriu-se que esses RNAs não codificantes têm muita função dentro do genoma, inclusive para regular outros produtos biológicos, como, por exemplo, os elementos transponíveis que eu comentei, né? Então, identificar, classificar esses RNAs não codificantes é importante. No caso, a gente está trabalhando com um tipo específico, que é o piRNA, que ele é responsável pela manutenção e silenciamento aqui de células germinativas, né, e elementos transponíveis. Então, tem tudo meio relacionado, né, bem interessante. Então, a gente pega essas sequências, extrai características delas, monta conjunto de dados, roda o algoritmo em cima, depois testa o algoritmo, vê se está classificando bem novos piRNAs. Tá? Então, aqui tem um exemplo, só para vocês verem. Ó. Então, os piRNAs, elas podem ser pequenininhos, eles podem ter diferentes tipos de atributos. Aí eu extraio os atributos, né? Aplico um algoritmo, por exemplo, para decidir se eu tenho um piRNA, se aquela sequência pequena é um piRNA, ou é qualquer outro tipo de RNA que não me interessa para esse determinado estudo. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer. A predição de interação entre proteínas é outra coisa também bem legal que a gente faz. Então, como as proteínas são envolvidas em processos celulares, né, a interação delas é bem importante para a gente verificar como que elas interagem com um determinado tipo de doença, como que interage com medicamento, para a gente desenvolver novos diagnósticos, novos tratamentos, novos remédios, né? Então, a gente faz interação entre medicamento, proteína, medicamento e outro medicamento, interação entre até RNAs não codificantes e outros elementos biológicos. Então, dá para fazer bastante coisa. Então, a gente modela isso como uma rede, né? Como se fosse um grafo mesmo, onde você tem as proteínas, a interação entre elas, e tenta predizer ali uma ligaçãozinha entre uma proteína. Ou então pode modelar também com uma matriz, né? Então, eu tenho uma proteína aqui, outra proteína aqui, por exemplo, e aí eu digo se uma proteína interage com a outra ou não interage. E aí eu treino algoritmos em cima disso do mesmo jeito, extraio características dessas sequências de proteínas, ou da sequência de outra coisa biológica, rodo os algoritmos em cima, e tem uma predição para ver, né, novos dados, eu quero predizer se aqueles dados interagem ou não. Né? Dado uma proteína ou uma molécula, eu quero ver se aquilo interage com um determinado medicamento, tudo para tentar auxiliar nesse processo aí de, tanto na parte médica, farmacêutica, tá? E é isso, mais ou menos isso, bem rápido passar para vocês verem um monte de aplicação que dá para ter aí em bioinformática, citei só algumas, mas dá para trabalhar com bastante coisa. Né? Eu estou livre para a gente bater um papo sobre isso. Legal, Ricardo, muito obrigado. Pessoal, podem colocar dúvida no chat, tá? Depois a gente organiza e eu vou passando para os restaurantes hoje. Então, queria agora passar para o meu colega Fernando Osório, fazer o mesmo pedido, para ele contar para a gente como é que ele chegou na área de IA, e aí contar um pouquinho do bate-papo dele, da parte dele hoje. Fica à vontade, Fernando. Bom, boa tarde a todas e todos, né? É um prazer e uma honra estar aqui, né, nessa comemoração aí dos 90 anos da USP, do curso de extensão de IA.
Bom, eu, assim como o Thiago, sou aqui de São Carlos, né, da USP de São Carlos, e eu tenho uma trajetória aí relativamente longa, né? Eu sempre digo, eu fiz meu doutorado no século passado, né? Então, dá para ter uma ideia, né, de quanto tempo eu já tenho, né, de estrada, mas eu estou sempre atualizado. Vocês vão ver que a minha área de atuação é robótica, que exige justamente que a gente esteja no estado da arte, né, no que tem de mais novo aí, em termos de tecnologias. E como eu estou há muito tempo na estrada, se alguém procurar por Fosório, né, de Fernando Osório, USP, no Google, em qualquer buscador, vai me encontrar facinho. Né? E eu fiz meu mestrado já, isso então lá, década de 90, em redes neurais. Eu desbravei a área das redes neurais, né? Sou gaúcho, aí trabalhei muito com aprendizado de máquina, conheci toda essa turma genial da USP, né? Principalmente aqui do ICMC, e aí no final vim, em 2008, vim para cá para desenvolver, então, tecnologias, aí, principalmente na área de veículos inteligentes, né, dentro do laboratório de robótica móvel. E aí eu tinha previsto justamente discutir um pouco a questão de emprego, porque ela está muito relacionada com esse assunto que eu falo muito, que é a automação. Né? Então, na automação, você está falando em automatizar tarefas, e aí as pessoas sempre preocupam muito com o emprego. Né? Até tinha colocado uma sugestão de título, né? Apertem os cintos, com a IA, o piloto sumiu, e realmente o motorista também some do veículo. Né? O emprego se vai, será que ele se vai? Né? E aí, o que está vindo aí com a IA, que é uma coisa muito avançada, vocês viram, a gente está falando agora de biotecnologia, no primeiro dia estava falando de redes neurais, aprendizado, lá na palestra que o próprio Tiago apresentou, em que discutia se vai jogar golfe ou tênis, aquelas coisas todas, né? E eu vou, então, entrar um pouquinho aí nessa questão de o piloto sumiu, tá? Então, vamos lá. Eu acho que a inspiração vem do filme, quem não conhece, né? Pelo menos da minha geração do século passado, né? O piloto sumiu e era isso, era um piloto automático, era, claro, era um filme de comédia, e que o piloto passava mal, se ia e tinha que assumir um piloto automático. E essa questão do piloto eu acho muito legal de falar nela, porque hoje a IA, principalmente essa IA que está sendo muito falada e discutida, né, ChatGPT e outras ferramentas generativas, a gente vê discutir muito sobre essa questão do piloto. Inclusive, a Microsoft chama a IA dela de copilot, copiloto. Né? E eu queria discutir um pouco isso, porque a gente está com esse medo, né? Os empregos, o piloto sumiu, vamos botar um piloto inteligente, e aí o meu emprego se vai. Né? E a gente encontra na internet muita gente preocupada realmente, poxa, toda a minha formação, os meus diplomas, para um robô passar por cima e pela frente, né? Pegar a minha vaga. Mas essa questão do piloto sumiu, ela começa, então, justamente nesse histórico. Onde que eu atuo? Desde lá da década de 90, eu já atuo com veículos sem motorista, veículos automatizados. E a gente desenvolveu aqui na USP um veículo inteligente que anda sem motorista. Na verdade, nós já estamos na 4ª geração. Também há mais de 10 anos a gente anda com veículo sem motorista. Nessa imagem que vocês estão vendo ali, sou eu, na frente de um caminhão da Scania, sem motorista, e que está andando, né? E a gente fica ali fingindo que não viu o caminhão de várias toneladas. Né? E ele para, ele respeita as pessoas. Né? Então, inclusive, se alguém tiver interesse, tem um canal de vídeos nosso do laboratório, é uma sopa de letrinhas, LRM, CMC, mas não é tão difícil de encontrar na internet, tem ali o link. E a gente fez, então, esse carro sem motorista. E aí, de novo, volta a questão. Poxa, vocês arrancaram o piloto, vocês tiraram o motorista, vocês automatizaram. E agora? Né? Vocês estão tirando empregos. A gente já recebeu muita crítica de motorista de caminhão, inclusive com muito medo. Teve até uma vez que eles danificaram um equipamento nosso, com medo de perder o emprego. Né? Motorista de táxi, já teve, inclusive, muita revolta contra esses veículos, nos Estados Unidos, principalmente. Né? E aí, com isso, o pessoal fica meio apavorado com que vai perder emprego. Né? E o nosso amigo Elon Musk anuncia para o dia 8 de agosto agora que vai ter o seu robotáxi. Bom, tem muita hype em tudo isso, e eu acho que é esse o meu papel, né? Como eu trabalho botando a mão na massa, trabalhando com processamento de imagens, trabalhando com análise inteligente de dados, com detecção de pessoas, com planejamento de rotas,
A gente sabe que é uma coisa bem complexa, que tem muita solução. Hoje em dia, o Uber não funcionaria sem o planejamento de rota, estimativa de preço, alocação de quem vai atender quem, sem a IA, né? Mas, quando a gente fala em sem motorista, bom, a Tesla, que é a do Elon Musk, ela não conseguiu ainda nem passar do nível 2 de automação, numa escala até 5. Eles prometem para o dia 8 e todo mundo sabe que é impossível. Não tem como. A Uber vendeu a empresa que estava desenvolvendo o robô autônomo deles. A GM Cruise investiu quase 2 bilhões nesse projeto e investiu 1 bilhão em 2024, cancelou o investimento. A Apple cancelou o projeto do seu carro autônomo. Ou seja, falhou. Todo mundo que tentou prever isso falhou. E é um pouco a questão do emprego. As pessoas ficam apavoradas, o táxi vai andar sem motorista, o caminhão vai andar sem motorista. Gente, a gente vai ter a IA como um copiloto. Sempre o humano tem que estar por perto, porque a máquina ela precisa de uma supervisão, precisa de alguém para corrigir um pouco esses problemas. Então, todas as previsões falharam. Tá? E na questão de empregos, eu insisto, avião já anda há muito tempo com o piloto automático. Alguém já viu um avião sem piloto humano? Então, vamos muito com cuidados. Só que a IA ela está nessa hype, né, que a gente chama, nesse destaque muito grande, com geradores de coisas, geradores de programas, geradores de imagem, geradores de música, geradores. Eu faço um pouco o inverso, eu analiso a cena em vez de gerar, mas eu entendo, obviamente, dessas questões, né, modernas aí. E ela está em todo lugar, né? Ela está na busca, no sistema de recomendação, no Uber, no delivery do iFood, previsão do tempo, na questão de algoritmos aí de bioinformática, está em tudo que é lugar, né? A brincadeirinha com tudo, em toda parte, em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu queria falar então de alguns geradores de imagens, né? Poxa, essas imagens que vocês estão vendo aí, somente a da esquerda não fui eu que gerei. Aí eu peguei, vou criar uma parecida, porque eu queria ver se era difícil. E aí vocês têm 2 outras imagens, a pequenininha da direita, que foram feitas por mim. Uau! Eu sou artista? Não. Eu sou bom no Photoshop? Não! Não entendo disso. E todas as imagens dessa cena foram geradas por mim. Algumas inspiradas em obras de arte conhecidas, né, como Starry Night, só que aí da Torre Eiffel, que não existe. Uma cobra fazendo ginástica na academia, né? Um cara que caiu de cabeça no chocolate, na Páscoa, ou o coelhinho de Páscoa, que eu mandei para a família, né? Nos formatos coelhinho e gatinho de Páscoa. Ou até no cafezinho, que eu adoro café, mas que não existe. É tudo feito por computador. E aí o pessoal começa a se assustar. Né? Poxa, o computador está fazendo muita coisa. Eu sou gaúcho, sou gremista. Vai querer conhecer um pouquinho mais de mim. E café azul eu nunca tomei, tá? Porque não sei nem o gosto que teria. Tá? Essas não são minhas, mas vocês podem ter uma ideia do que dá para fazer. Você pode fazer o que você quiser, porque a IA ela cria coisas de uma maneira muito genial. Tá? Tão genial que ela, de vez em quando, sai fora da casinha. Tá? E ela perde um pouco o conceito da realidade. Então, a mulher tem 3 pernas, 4 mãos, as mãos se fundem, não tem corpo. Isso aí é o que a gente chama de alucinação da IA. Tá? Ou então a gente gera vídeos maravilhosos, mas nesses vídeos a velhinha sopra as velas e as velas não se movem no sentido do sopro. Então está tendo muito problema. É claro que você pode gerar coisas que dão origem à capa de revista. Foi gerada por IA. Só que se você contar, ali naquela mão nós temos 6 dedos. E alguém economizou porque não pagou para alguém do setor de arte gerar aquela imagem. Então, ela foi gerada por IA, mas teve um ser humano por trás. E um ser humano que falhou ao identificar que tinha os 6 dedos. A gente pode gerar música, tá? Se alguém quiser, até depois a gente pode tocar. Eu simplesmente escrevi uma frase, vocês têm aqui a frase, tá? E a música foi gerada. E é uma música, na minha opinião, eu até fiquei, né, aquela batida assim, chiclete, pegou. Tá? Então ela gera música, tá tirando. Tem um protesto enorme de compositores e músicos contra essa IA, porque ela está ameaçando. Mas ela ameaça o quê? Né? Isso é uma boa pergunta. Gera programas, aqui tem um exemplo de programa. Eu dou aula de programação. Poxa, vai tirar o meu emprego, vai tirar os programadores? Olha, é uma coisa também a ser discutida. Esse programa, para quem conhece, tal, aqui está mostrando que ele não funciona.
Então, ele gera texto, gera programa, gera imagem, mas alucina, erra e tal. E precisa do piloto, minha gente. Precisa de alguém para pilotar, porque ele faz muita coisa legal, escreve livro, mas tem que ter um piloto. Então, não está tirando totalmente os empregos. Tá? E aí eu queria aqui mostrar um pouquinho mais. Eu vou passar super rápido aqui, tem coisas muito malucas que ela faz. O pessoal está dizendo que pode ganhar dinheiro doidado com a IA, mas isso é muito hype. Né? Voltando à Páscoa, nunca botou o ovo, mas é bom de marketing. Esse é o coelhinho da Páscoa. Né? Então, seja milionário, ganhe, escreve livros. Quem está ganhando mais dinheiro é o cara que escreveu o livro com a IA, ensinando a escrever livro. Porque não é todo mundo que vai ganhar muito dinheiro com isso. Tá? E existem, inclusive, preocupações. A Unesco desrecomenda para idades abaixo de 13 anos o uso do ChatGPT e outras IAs desse tipo. Então, a questão dos empregos, eu acho assim, vamos com muito cuidado. E aí eu já vou encerrando aqui, que houve com a automação, seja IA ou robótica, né, os empregos somem. Telefonista, vocês conhecem alguma telefonista que ainda faz essas ligações? Vocês imaginam que tem alguém aqui que estaria agora com um quadro desse ligando Thiago Pardo com Fernando Osório, com o USP, com o CERN, com a audiência, com os fiozinhos conectados? É óbvio que não funcionaria. E não funciona por quê? Porque isso foi automatizado pelas centrais automáticas, que são inteligentes, inclusive, que conseguem gerenciar tráfego, fazer um monte de coisa. Então, essa questão da telefonista, ela sumiu, mas se gerou, não dá nem para falar, a internet, que é uma conexão inteligente e de alta velocidade e quantidade, gerou bilhões de empregos. Ascensorista, antigamente uma pessoa controlando o elevador, hoje em dia isso não existe, é uma profissão extinta. Mas por quê? Porque o elevador ficou mais eficiente e, inclusive, ele atende muito melhor um edifício de maneira inteligente e consegue substituir o ascensorista. E isso permitiu edifícios mais altos. Isso permite uma cidade como São Paulo ser uma cidade toda cheia de edifícios e construções e tal. Então, a automação, gente, ela traz desenvolvimento. Ela produz mais, melhor e mais rápido. Tá? E isso é competitividade. Então, aqui vocês veem nesse gráfico os países mais automatizados com robôs. Coreia do Sul, Singapura, Japão, Alemanha, China, são países pobres, né? E o Brasil está lá no outro gráfico, lá no finzinho. Ou seja, automação traz desenvolvimento, traz lucro. É claro, divisão de renda é outro assunto, mas ela traz empregos, ela traz desenvolvimento. E a gente não deve ter medo da tecnologia, a gente deve justamente usar ela a nosso favor, só que tem que usar de forma ética, porque só com a ética, se eu quiser tirar emprego, automatizar e ficar mais rico, eu consigo, mas eu consigo também gerar emprego, distribuir renda e fazer um bem social. Então, era isso que eu tinha para falar aqui rapidinho, né? Tentei ser rapidinho. E aí eu abro aí para o bate-papo, para quem quiser conversar sobre o tudo, em toda parte, em todo lugar e ao mesmo tempo. Muito obrigada, Fernando. Vulgo Fosório, né? Super legal, muito boas as falas de vocês. Eu vou intercalando aqui, vou apresentando uma pergunta para cada um. Vou na ordem aqui, Ricardo. Então, a primeira para você. Tem um monte aqui para você, tá? Mas vou escolher uma aqui, daqui a pouco eu coloco outra. Poderia dar algum exemplo de um problema de bioinformática que foi resolvido com IA? E também contar um pouquinho do processo de resolução? Olha, alguns problemas, por exemplo, existe um problema de gerar, o Rosal estava falando de geração, né? Tem um problema de gerar moléculas que possivelmente poderiam ser transformadas em medicamento. Então, algumas moléculas já foram encontradas, depois testadas em laboratório, encontradas por IA, depois testadas em laboratório, e descobriu-se que elas potencialmente sintetizariam, né, poderiam ser utilizadas para fazer um medicamento. Como que eles sabem disso? Porque já tem experimentos que dizem que se uma molécula tiver determinadas propriedades químicas, né, que você pode medir em laboratório, aí essa molécula ela pode ser utilizada para desenvolver um determinado medicamento. Como que o computador lê isso? Aí tem várias maneiras de você codificar uma molécula, né? Uma das mais antigas utilizadas é Smiles, né? Você pega uma molécula, você tem símbolos, letras, né?
cada letra representa um carbono, outra letra representa uma ligação, e você coloca, concatena aquilo de determinada maneira, fazendo com que não seja ambíguo e que o computador consiga ler aquilo e falar, opa, essa é uma molécula, um carbono, tem uma ligação de carbono aqui, tem um anel aromático aqui, e tal, consegue ler, e aí você consegue ter várias dessas, que você dá de exemplo com o algoritmo, e o algoritmo aprende a gerar texto, né, que seriam outras moléculas, certo? Outro problema, por exemplo, saiu até na mídia, é o AlphaFold, né, que foi utilizado para predizer a estrutura tridimensional de determinadas proteínas, né? Aí eles fizeram um mapa de quais posições se ligam em cada posição, os ângulos que tem em determinadas posições da molécula, né? Assim por cima falando, os detalhes eu também não sei. E dado isso, conectado com o algoritmo, eles conseguiram modelar e prever, né? Predizer a estrutura tridimensional de uma determinada proteína, né? Ô, Ricardo, você tocou no ponto que eu queria chegar mesmo com essa pergunta que colocaram aqui, tá? Você falou dos medicamentos. Uma coisa que a gente tem visto o pessoal afirmar é que a inteligência artificial vai intensificar os progressos na ciência, na descoberta de medicamentos e tudo mais. Você sabe dizer se a gente já tem algum medicamento no mercado que foi parcialmente ou totalmente gerado ou apoiado com IA? Eu acho que ainda não, pelo que eu li, eu acho que ainda não, porque os testes de medicamentos geralmente demoram anos, né, para fazer estudo controlado, randomizado, então eu acho que pode até ter gerado, mas tem que testar ainda, né, na fase de testes, acho que demora mais. Eu não tenho conhecimento de ter nenhum medicamento que já está no mercado, que foi desenvolvido com uso de inteligência artificial, não. Legal. E aproveitando, já que a gente está falando disso, uma coisa que a gente comentou bastante na semana passada com os alunos é que a IA ela é muito multidisciplinar. E a pessoa que trabalha com bioinformática, puxa, tem que saber bastante dessa parte de biologia, de química e companhia, né? Como é que foi para você se acostumar com esses termos? É difícil? Uma pessoa que quer trabalhar numa área mista, assim, é muito difícil? Conta para a gente um pouquinho da sua experiência. Olha, eu particularmente acho que para conversar contra a área, para fazer bioinformática, você precisa de um biólogo. Você precisa de um cara da biologia. Não adianta você só com informação de computação querer fazer bioinformática, não. Você precisa de um biólogo para conversar com você. Mesmo porque a gente, pelo menos na experiência que eu tenho trabalhando com problemas de bioinformática, a gente sempre acha que é mais fácil do que realmente é. A gente bola uma solução, descobre determinadas, né, soluções, e daí vem o biólogo e fala, não, isso aqui não é bem assim, não, isso aqui pode ser mais complicado. O exemplo do elemento transponível, por exemplo, não é simplesmente facinho, eu tenho uma sequência, eu vou lá e classifico ela. Não, depois a gente foi descobrir que tem um elemento dentro do outro, que quebra aquele cara no meio, tem um elemento residual que ficou ali no meio, que não serve mais para nada, mas está lá atrapalhando, que o algoritmo pode identificar como sendo um elemento transponível, mas é sobra de outro que não serve mais para nada. Então, tem muita coisa que é mais difícil. E os termos, aí é lendo os livros mesmo e conversando com o pessoal da biologia, né? Mas você vai pegando com o tempo, conforme você vai trabalhando, você pega os livros de biologia lá do início, né, e vai relembrando aquilo que a gente viu no colégio, depois pega uns artigos científicos, vai lendo, tem determinada dúvida, pergunta para o biólogo. Essa interface a gente vai fazer. É a mesma dificuldade também que o pessoal da biologia tem para conversar com a gente. Eles vão ler algumas coisas e vão ter dificuldade. Precisa ter um pouquinho de esforço dos dois lados e abertura, né? Mas, assim, a bioinformática, você precisa de um biólogo, não adianta. É muito difícil achar o cara que, nossa, vai ser um expert, tanto em computação quanto em biologia. O que eu vejo é você trabalhar com um biólogo. Legal. Osório, tenho também um monte de perguntas para você aqui, mas quero começar com uma bem básica, assim. Eu já vi vocês do grupo dos carros aí falando, acho que é legal de compartilhar com todo mundo. E é uma pergunta meio capciosa, aquelas de futurismo, né? Quanto tempo falta para a gente ver carro autônomo no Brasil? E o Brasil é um caso à parte? É mais difícil ter carro autônomo no Brasil do que lá fora? Bom, vamos por partes, né? Então, primeiro, quanto tempo falta? Ninguém conseguiu acertar até aquele slide que eu coloquei. Claro, passei meio rápido, mas assim, tem gente que estava prevendo isso lá para 2010, 12, 15. E há muito tempo a gente diz, olha, 2030, com sorte. Né? Não tem como prever, porque vai aparecendo novos desafios. Você acha que está quase lá, mas o quase é o que não se consegue fazer. Né? Então, eu acho que falta ainda bastante.
existe uma escala de automação de veículos, né, até o nível totalmente autônomo, que vai do nível 0, que não tem automação, até o 5. Hoje em dia, os carros mais sofisticados estão no 2, que eles chamam de 2+, né, 2,5. Existe um único carro que chegou e foi certificado nível 3 pela Mercedes. Mas do 3 ainda tem o 4 e 5, que são os mais difíceis. Muitos carros estão perdendo a autorização de serem testados por causa de acidentes, né? Então, convenhamos, assim, ainda está longe. Internacionalmente falando. No Brasil é pior ainda, porque as nossas estradas são piores, o custo ele é surreal para um país como o Brasil. Um carro desse é muito caro, e ele fica mais caro devido à dependência de muito equipamento importado. Então, eu diria que ainda falta muito, tá? E a mistura, outro grande problema é que se a gente parasse tudo e botasse só carro autônomo inteligente, tudo bem, mas nós vamos ter o convívio. E o convívio, a gente sabe, no Brasil, é um carro caindo aos pedaços, com motorista embriagado, sem carta de motorista, fazendo horrores, com pedestre atravessando fora da faixa de costas para o trânsito, que é clássico em São Carlos, né? E coisas que são absurdas. Então, eu diria que falta muito mesmo. Tá? O que a gente vai fazer é automatizar antes ambientes mais controlados. Então, não é o trânsito urbano. É principalmente o trânsito, por exemplo, de implementos agrícolas, numa fazenda, que é bem controlada. Depois, eu diria que talvez nas autoestradas, porque ainda é um trânsito mais fácil. Né? Você não tem gente se jogando no meio da estrada o tempo todo, né? E é normalmente uma reta, é uma coisa mais fácil de gerenciar. E, por último, nas cidades. Nas cidades, eu acho que vai demorar muito. Eu acho assim, eu sou do horizonte 2040, 2050, e posso estar errado, pode ser mais. Tá? Mas antes de 2040, carro autônomo andando cheio pelas ruas do Brasil, nem pensar. Na minha opinião, nem pensar. Nós temos algumas pessoas que querem fazer pergunta por voz, mas eu vou fazer mais uma para vocês, do mesmo tipo, aí eu abro para o pessoal. Eu vi que o Márcio aqui está na fila, já chegou lá, Márcio. Vocês tocaram aí num assunto, o Fernando Osório falou explicitamente, da questão da ética. E aí queria perguntar, vou fazer a mesma pergunta de dois jeitos diferentes para vocês, tá? Ricardo, essa coisa da bioinformática, do aprendizado de proteína, de coisas de genética, não dá um pouco de medo das pessoas começarem a classificar indivíduos pela genética? Existe esse medo na bioinformática? Tem fundamento? E é a pergunta que eu faço para o Fernando Osório, é uma que fizeram aqui no chat. Eu já deixo vocês responderem, tá? De usar câmeras para começar a detectar padrão de comportamento, classificar pessoas como possíveis suspeitos, possíveis terroristas. Tudo isso tem erro, né? Como é que vocês veem isso? Então vai lá, Ricardo, responde aí. Começa por você. Olha, classificar as pessoas, você diz um viés de preconceito, por exemplo. Ou falar assim, você é psicopata. Só genética de psicopata. Eu não acho que a gente vai migrar para isso, não. Né? O que a gente vai fazer, os algoritmos, os dados que a gente tem, eles tendem o quê? Os algoritmos vão se comportar de acordo com o viés que tem naqueles dados, né? Por isso que o pessoal pesquisa aí muita coisa para tirar viés de algoritmo e tal. E nos dados que a gente tem na biologia hoje, a gente não tem pesquisas nesse tipo de coisa, né? É mais pesquisas mesmo no desenvolvimento de medicamentos, curas de doenças. Então, eu não acho que a gente vai ter dados que vai direcionar os nossos algoritmos para tentar traçar perfil do que quem é ou não adequado a determinado trabalho baseado na biologia da pessoa. Eu acho que não, né? Tem um estudo, acho que virou até não sei se foi um filme, um desenho, uma tira, mas antigamente teve um estudo que tentava traçar o perfil de um bandido baseado no rosto dele, né? Então, quer dizer, para fazer esse tipo de coisa não precisava nem de inteligência artificial, né? A gente já faz. Então, eu acho que a ciência não vai migrar para essa direção, não. Esperemos, né? Osório, vai lá. E aí? E os outros? Né? A aplicação que a máquina faz? O que você acha? Eu acho o seguinte, eu apoio muito o que a Europa está fazendo em termos de proteção de privacidade e de regulamentação da IA. E
AI Act, que é o ato de IA do Parlamento Europeu, que foi aprovado recentemente, ele proíbe terminantemente essa questão de, primeiro, de uso de IA no monitoramento de pessoas em espaços públicos. Eu acho que sim, porque é privacidade. Você está numa praça e vai passar um sistema ficar observando e classificando você de ladrão ou não ladrão, né? Com todos os vieses que a gente sabe que tem no aprendizado. Então, eu sou contra, quando se falou em fazer o reconhecimento facial no carnaval, eu fui terminantemente contra, entrei nas redes sociais, fiz uma campanha, porque é exatamente o que é proibido na Europa. Mas o Brasil vai contra, né? Porque você acha que o melhor lugar para pegar bandido é no carnaval brasileiro. Tá? Mas tem um viés, tem um erro, e você tem erros nos classificadores, né? E aí você pode colocar uma pessoa, porque assim, se você tiver uma IA que vai lá e reconhece, olha, é um possível candidato, mas a polícia fosse uma polícia normal, que chegasse no cara, pegasse, tirasse a digital, usasse outras técnicas para validar se ele é aquele cara, olhasse. Mas a questão é que o cara já chega quase que atirando, né? Aquele lá é um criminoso procurado e tal, você já vai lá e enche de bala, né? Mete chumbo. Então, eu sou contra. Eu acho que, assim, é claro que isso poderia aumentar a segurança, mas tem que ser feito de uma maneira mais inteligente. Tá? E a gente sabe que existe. Biometria não é só facial. E a facial é muito pobre. Com câmeras é pobre. Câmera normal de vídeo é pobre. Então, tem a biometria, por exemplo, da digital. Você tem hoje em dia, a própria carteira de identidade tem dados, né, que você tem QR Code, vai no banco de dados, é uma série de checagens. Então, tem outras coisas e a inteligência artificial está aí para isso. A identificação da digital é muito boa, né? Porém, de novo, a questão ética é primordial. Por quê? Eu ontem estava pesquisando na internet de vazamento de bases de dados de biometria digital, de impressão digital. Existem e vários. E aí você fica pensando, se alguém roubou a minha digital, eu não tenho como recuperar, porque a descrição, né, a gente volta para... Eu vi que tem gente falando de features, né? A digital é descrita por features, e se você rouba isso, você tem que só injetar no sistema a digital roubada, né, e enganar o sistema. Então é perigoso, porque a IA está fazendo o papel dela, quer dizer, a digital é do fulano. Ela faz o reconhecimento, classificação, identificação por features, mas a gente tem esse risco de invasão de privacidade, de perda de dados. Então, eu acho que tem que se usar com muito, muito, muito cuidado e sempre com a preocupação ética por trás de criar leis que apoiem, né, a pessoa. Quer dizer, o fato de alguém ter colocado uma digital, eu estou cada vez menos propício a dizer assim que você vai prender o cara. Não, vamos com calma, usa outras coisas aqui que validem, né? E o facial também. Legal. Márcio, quer perguntar? Boa tarde, professor Tiago. Boa tarde, professor Fernando. Queria fazer uma pergunta para o professor Fernando. Que o senhor falou sobre trabalho. Eu vejo de uma forma diferente para o meu segmento. Eu sou uma pessoa cega, professor Fernando. E com a chegada da IA, adiantou muito o lado das pessoas com deficiência na parte de trabalho. Vou dar um exemplo. Quando tem o reconhecimento de imagem, vou dar um exemplo de um aplicativo, o Be My Eyes, trabalha com o ChatGPT e ele reconhece imagem. Só que aquela imagem que ele reconhece ainda tem viés. Então, o que acontece? Existe um trabalho que ficou muito mais valorizado, que as pessoas estavam com medo, achando que ia terminar, que é o consultor de audiodescrição, que é cego. Porque todos os trabalhos que são para reconhecer uma imagem que é para uma pessoa na área da acessibilidade, que é cega, ela vai ter que ter uma validação. E quem valida isso? A mesma coisa são os sites. Eu faço isso, experiência de usuário. Eu trabalho com essa área de validação. As pessoas com deficiência que vão validar. A mesma coisa, uma vestimenta de tecnologia assistiva. Estou com um professor de biofísica que ele está fazendo um investimento no Piauí de IA,
que reconhece cenários. Para isso acontecer, ele tem que ter um consultor, e esse consultor tem que ser uma pessoa que tem falta sensorial. Aí eu entro para o lado do senhor. O senhor está fazendo trabalho em cima dos carros. Toda a estrutura, algumas estruturas que o senhor trabalha, o sensor, isso vem para nós. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, se é isso mesmo. O sensor ultrassônico, eu usei numa bengala. Câmera de profundidade também, para ter distância de objeto, de obstáculo. Então, tudo que tem no carro está passando até para as pessoas que têm a necessidade sensorial. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Muito bem, Márcio. Acho que você colocou de uma forma maravilhosa a questão. A tecnologia está vindo para auxiliar as pessoas. Então, quando você tem sistemas que fazem transcrição, leitura de textos automáticas, você tem esses sensores que você pode fazer. Eu mesmo participei de um projeto de um cão-guia robótico que tinha justamente um sistema de detecção de obstáculos, de objetos. Então, as tecnologias da automação, da robótica, elas estão trazendo, e da inteligência artificial, né, que desde análise de textos, imagens, objetos, reconhecimento, isso tem contribuído de uma forma muito positiva com a sociedade. E eu acho que é isso o lado, porque muita gente critica a automação, a robótica, por tirar emprego. Não, ela está dando qualidade de vida, está dando acessibilidade. Você mesmo colocou que pessoas com deficiência podem justamente ajudar a criar o sistema, e precisa ser uma pessoa, né, que tenha a vivência para poder ajudar. Como eu disse, as máquinas são copilotos, mas você sempre precisa do piloto humano. Isso gera emprego, isso gera inclusão, isso gera acessibilidade. E os dispositivos que a gente vai desenvolvendo e avançando são para resolver problemas de um veículo autônomo, mas também são aplicados na sociedade. Você acabou de falar câmeras de profundidade. Eu estou usando uma câmera de profundidade que, para mim, é essencial para um robô, mas ela, ao mesmo tempo, pode ser muito bem usada como uma ferramenta de acessibilidade, né? As câmeras da Intel RealSense. Então, a gente tem uma série de desenvolvimentos, e eu acho que é isso que algumas pessoas não enxergam. Elas olham só para o lado, vai tirar o emprego do taxista, vai tirar o emprego do caminhoneiro, vai tirar o emprego de quem está lá numa indústria fazendo algum tipo de coisa. Tirar o emprego na colheita da cana, né, que é uma tarefa muito árdua. Eu acho positivo se você automatizar, mas você tem que colocar aquela pessoa que colhia cana numa tarefa mais humana, né? Que seja melhor aproveitado, que ele possa aprender a manipular uma colheitadeira, que ele possa participar de outras etapas do ciclo da cana, em vez de ficar lá de sol a sol cortando cana, que é uma coisa muito, muito extenuante e dura. Então, eu acho que a IA realmente ela pode trazer inúmeros benefícios. As tecnologias de automação, as tecnologias da área de veículos inteligentes têm trazido isso e têm contribuído, e você colocou muito bem essas questões. Eu acho que é esse o caminho. E a gente tem que tirar o medo das pessoas, por isso que a gente está aqui, né? Tentando tirar um pouco essa mística que as pessoas criam ao redor da automação e da inteligência artificial. Legal. Ricardo, tem uma pergunta que fizeram aqui, mas eu vou generalizar ela um pouquinho. Então, estão perguntando assim, se você usa nas suas pesquisas algoritmos genéticos, se você usa aquele operador de crossover. Então, eu queria que você falasse um pouco mais em alto nível, assim, que técnicas que você usa da IA? Fala os nomes aqui para o pessoal ir se acostumando com esses nomes. Legal. A gente usa, sim, a gente chama de algoritmos evolutivos, né? Se ele tiver todos os componentes que foram descritos na genética, né? Que é recombinação, mutação, aí a gente chama de um algoritmo genético. A gente usa, sim, só que isso não é bioinformática, isso é um algoritmo bioinspirado, ele não necessariamente é utilizado para resolver problemas da biologia. Eu posso usar para resolver qualquer problema de otimização. Eu posso usar, por exemplo, para evoluir regras de classificação, por exemplo. Então, a gente usa, assim, algoritmo evolutivo. Usamos bastante redes neurais artificiais. Então, a gente tenta modelar os problemas para serem resolvidos ou com redes neurais convolucionais, mesmo com redes neurais normais que não são as convolucionais.
Usamos muitos algoritmos do tipo árvore de decisão, que a gente usa bastante, não sei se vocês viram no curso, a gente usa árvore de decisão bastante também, em problemas de informática, as florestas aleatórias a gente usa bastante, tem alguns estudos que o pessoal usa problemas de classificação de uma classe, one class classification. A gente trabalha com muitos dados desbalanceados, então técnicas que são robustas para dados desbalanceados ou então para balancear o conjunto de dados, porque é muito comum em problemas biológicos você ter poucos dados positivos, mas muito dado que é desconhecido. Então a gente diz que é a classe negativa, mas na verdade é uma classe desconhecida porque não foi comprovada experimentalmente. Ela pode ser negativa ou na verdade desconhecida. Então a gente usa algoritmos também que tentam ser robustos a esse tipo de problema. Né? Legal, a gente na semana passada falou um pouco dessas técnicas, mostrei para o pessoal o famoso exemplo do jogar tênis, de árvore de decisão, falamos das redes convolucionais, legal. Nosso tempo está acabando, então eu vou pegar mais uma pergunta aqui na lista de quem ergueu a mão. Fábio Alves, quer perguntar? Opa, professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, eu queria pedir licença para introduzir a questão da inteligência artificial aplicada à questão ambiental. E já queria fazer uma pergunta para os três. Para o senhor, professor Tiago, se eu não tive acesso à programação da semana, mas vai ter algum convidado abordando essa questão da IA com a questão ambiental. Queria perguntar para o professor Ricardo se esse modelo que ele vem trabalhando, se ele tem alguma notícia de modelos preditivos relacionados às cadeias de carbono vegetais e sua relação com o sequestro de carbono da atmosfera. E para o professor Fernando, se há algum tipo de estudo no que diz respeito à geração de novas vagas de emprego relativas à aplicação da aprendizado de máquina no enfrentamento à crise climática, ao aquecimento global. Porque, como o Márcio falou, e ele tem chamado bastante atenção corretamente, a questão dos portadores de necessidades especiais aponta ao contrário do que o senso comum tem identificado na inteligência artificial, que é a extinção de vagas, né? Na questão ambiental também, a gente tem visto que tem apontado ao contrário, que a questão do aquecimento global e da crise climática, ela dificilmente seria solucionada sem o auxílio da inteligência artificial e a aplicação do aprendizado de máquina, dos modelos preditivos, vão gerar mais empregos, porque sem a inteligência artificial não seria possível desenvolver diversas áreas e diversas profissões na engenharia ambiental que se propõe a resolver a questão da crise climática em escala planetária. Né? Então, eu queria fazer essa pergunta para o professor Fernando, se ele tem notícia de algum estudo nesse sentido. Era isso, obrigado, professor. Legal, Fábio. Quer responder primeiro, Ricardo, para seguir a ordem das perguntas? Legal, uma pergunta bem interessante. Olha, especificamente assim, com o mercado de carbono, eu não tenho conhecimento, precisava dar uma pesquisada. Agora, eu sei que tem muita gente que estuda o impacto, sim, dos algoritmos nessa questão do meio ambiente, na questão da emissão de CO2, por exemplo, do aquecimento, né, alto consumo de energia desses algoritmos, porque eles estão em data centers, ele está rodando, que consome energia. E também a emissão, às vezes, de CO2 por meio desses algoritmos, porque eles estão ligados estão ligados no sistema que precisa que produz energia para esses algoritmos. Né? Então, sim, tem gente estudando como diminuir a emissão desses algoritmos. Né? E tem alguns projetos que são voltados especificamente, né, para algumas tarefas preditivas, por exemplo, para você tentar evitar alguns problemas, por exemplo, queimadas. Né? Eu mesmo tive um aluno que trabalhou com aprendizado de máquina para você prever foco de incêndio no Pantanal. Então, a gente sabe que o Pantanal pega fogo, todo ano ele pega fogo. Agora, se a gente puder ir lá e prever com 2, 3 dias de antecedência a chance, né, de ter fogo em determinadas localidades, a gente pode deslocar equipes com mais facilidades. Então, isso eu sei que tem, isso a gente trabalha, né? Agora, especificamente essa coisa de mercado de carbono, da economia, não vou conseguir te responder precisamente.
Legal, Ricardo, obrigado. Osório, quer pegar a esteira da... Nossa, não, tranquilo, eu acho que a questão é bem interessante. De novo, a questão do emprego, eu acho que o Fábio colocou muito bem. Existe o senso comum de que a gente perde empregos. E é uma discussão difícil, porque o senso comum é uma percepção de todos. Só que algumas vezes tem assuntos que são técnicos, exigem um conhecimento aprofundado. E aí que é o interessante, o senso comum é de que está se perdendo empregos, mas o conhecimento especializado de quem atua na área, de quem trabalha a fundo na área da inteligência artificial, automação e robótica, e que são os especialistas, pode contrariar um pouco o senso comum. É uma discussão, inclusive, cognitiva interessantíssima, né? Que nem sempre o senso comum representa a verdade, o fato. E isso é uma coisa muito interessante. Então, eu diria que sim, a gente gera empregos, e a gente, na área de ambiental e sustentabilidade e climática, está gerando, sim, trabalhos e pesquisas nessa área. E aí eu vou falar do Centro de A. Eu estou vestindo a camiseta aqui do Centro de A, né, que é o nosso querido centro de pesquisa na área de inteligência artificial. Ele tem dois grupos, né? O grupo que a gente chama de Agribio, que é o agribusiness sustentável com IA, né? E o M-Climate, que é o Multivariate Climate Prediction e companhia, né? Então, é a previsão do clima e o agro sustentável com o uso da IA nos dois. Tá? E eu acho que aí é justamente uma coisa muito interessante. Existem muitos estudos e modelos, inclusive o professor que coordena esse ramo de pesquisa do Sandiá é o professor Antônio Saraiva, que está ligado nessa questão de saúde global. Ele tem justamente um grupo, né, que estuda saúde global e organiza eventos, é uma pessoa que tem um trânsito internacional muito grande nessa área. E a gente já preparou, já demos inclusive cursos sobre IA no agro, sobre a questão climática. E eu gosto sempre de dar uns exemplos bem diretos. Assim. Hoje em dia, o uso de recursos hídricos é uma coisa muito delicada e a agricultura requer. Você já pensou que tem gente que vai irrigar a sua plantação e meia hora depois está chovendo? O que você fez? Você desperdiçou água. Modelos preditivos de IA podem prever o clima com muito mais exatidão e dizer não irriga, não bota defensivo porque vai lavar o seu defensivo e vai levar para o rio todos os agrotóxicos. Não bota adubo agora, espera passar chuva. Isso é uma coisa tão básica, mas é uma coisa tão básica que é a inteligência humana, sim, mas a de máquina também. E a previsão do clima pode ajudar muito em cima disso. Outra questão, essa questão dos modelos climáticos, tem muita discussão. Eu tenho visto que o pessoal questiona o aquecimento global. Né? Gente, assim, tudo bem que você tem picos de temperatura, mas quando você tem vários dias, e aí você tem uma questão de radiância, se absorve o calor, ele demora a dissipar, isso aí está mudando a média da temperatura. Então, esses modelos matemáticos são muito importantes, porque primeiro você tem que provar para muita gente, políticos, economistas e companhia, de que tem um problema gravíssimo acontecendo atualmente. E os modelos matemáticos fazem isso. A gente tem esses modelos sendo estudados. Né? Então, no Centro de A, o grupo do M-Climate está trabalhando em cima desses modelos que vão avançar. Eu não sei se vocês costumam usar, eu uso muito a previsão do clima do Android. Está um desastre, está errando tudo. Por quê? Porque os modelos que ele está usando estão ficando ultrapassados com esse clima maluco que a gente está vivendo. Então ele erra, assim. Tem horas que ele faz uma escada, assim, você está em 16 graus e você está vendo na rua, já está 25, 30. Aí ele dá um pulo. Isso não existe, assim, estava errado. O modelo estava errado. E modelos vêm, a gente sabe, a IA aprende modelos. Então, é essencial. Previsão de queimadas, o CR acabou de falar, é essencial. Se você tem uma área de plantação, uma área que é suscetível a incêndios, quanto antes você detectar o incêndio, melhor. Eu também tive um aluno que fez isso, com imagens, ele detectava o incêndio no início, e aí você já manda a ação naquele local. Então, tem muito trabalho, muito emprego sendo gerado, muita coisa para fazer. E eu acho que a gente tem que fazer, e fazer de modo
inteligente. Melhorar os modelos, melhorar as técnicas de detecção de queimada, melhorar o uso dos recursos que a gente tem, recursos hídricos, recursos ambientais, com o uso da IA. Isso vai, sem dúvida, gerar muito emprego e está sendo feito pelo Centro de IA aqui da USP. Legal, Osório, Ricardo, muito obrigado. Gente, tem muita pergunta legal aqui no chat. Infelizmente, assim, a gente só tem 1 horinha, mas dava para a gente ficar até de madrugada aqui discutindo esses assuntos. Vou só terminar a resposta para o Fábio. Fábio, a gente não tem nenhum dia um tópico explicitamente pensado aí para mudanças climáticas e tal, mas eu acho que esse assunto vai voltar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vou dar um gostinho para vocês do que temos amanhã. Amanhã temos um professor da USP de Ribeirão, o Renato Tinós, falando de computação evolutiva, que o Ricardo já citou aqui hoje. Aí depois temos o Cláudio Pinhanês, da Divisão de Pesquisa da IBM, cujo título da apresentação é A Bolha da IA Generativa. Então, vai ser outro dia imperdível aí, para a gente discutir muita coisa legal. Ricardo, Osório, muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo de vocês. Foi muito legal. Se vocês quiserem nos visitar aqui nos próximos dias para assistir e fazer pergunta em vez de ter que responder, estão mais do que convidados. Osório, eu tenho você marcado aqui na quinta-feira. Você volta quinta, é isso? Volto quinta-feira, estou de volta para mais um bate-papo. Vamos guardar umas das perguntas de hoje para quinta-feira. Pessoal, muito obrigado. Bom restinho de tarde para vocês. Nos vemos amanhã, tá bom? Até logo. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau. Eu que agradeço. Abraço.